pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Minha bancada, sejam bem-vindos, Davi Baia, André Carvalho, tudo bom, tudo tranquilo? Temos uma convidada de altíssimo e garbo e elegância, Luciana Catone, uma mineira que mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, torcedora do Atlético Mineiro, hein, gente? Pô, é a primeira vez que temos uma torcedora do Galo aqui como convidada. Olha, a gente já teve um ex-torcedor do Atlético Mineiro. É isso que eu ia falar. Flamengo. Então temos aqui uma hora de bate-papo para migrar você para o Flamengo também, Luciano. É lavagem cerebral, é isso. É isso. Seja muito... Agora eu entendi por que vocês não falam nada das perguntas, porque chega a ser outra coisa. Luciana, relaxa, que todos nascem Flamengo, alguns degeneram. Acontece, você vai fazer só retornar às raízes. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Luciana. E olha, vou passar a bola rapidamente, vou apresentar a Luciana logo após o nosso momento YouTube, por favor. Davi e André, momento YouTube, e logo na sequência eu apresento a nossa convidada. Galera aqui que acompanha a gente, já se inscreve que o bate-papo vai ser leve, o bate-papo vai ser bom. É um bate-papo sobre algo aí que eu tenho um feeling que cresceu aí, ou que ganhou mais notoriedade esse assunto durante a pandemia e vai estar cada vez mais aí na mídia. Então, aqui a gente antecipa os assuntos do futuro aqui do M, já deixa seu like, se inscreve no canal. Para a galera que está inscrita e acompanha a gente lá pelo Instagram, pelo nosso canal do Telegram, escreve aqui nos comentários aqui embaixo o que você achou do programa. E tamo juntos, é isso mesmo, doutor André? Sim, Davi, só para antecipar, nós vamos parir mais um grande programa e aí para que vocês participem deste parto, que seja um parto humanizado. Então façam a sua inscrição aqui no canal, curtam e compartilhem, porque vai ser um programa bem fértil. Muito bom, muito bom. Gostei do trocadilho. O André ele tem um bingo de trocadilhos ali, que ele já completou a primeira fileira. Ele é cheio, o homem do trocadilho, mas vamos que vamos. Adoro trabalhar com a associação de ideias. A Luciana Catone é sócia fundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, professora universitária, formada em publicidade, com pós em comunicação contemporânea, informação visual e comunicação interativa e design de interfaces pela Miami Ed School. Mestrado em design estratégico, mãe do Henrique. Ih, rapaz, meu cachorrinho resolveu latir agora aqui. Desculpa aí na apresentação. Acontece, gente. É assim, né? O formato é live. Tá latindo, ficou revolto ele aí. Tem alguma coisa acontecendo, mas vamos lá, desculpa aí. Mãe do Henrique de... Oi? Normal. Isso aí. Mãe do Henrique, de 9 anos, ela mostra para as empresas que a maternidade transcende o aspecto biológico, podendo ser um novo mindset para mulheres, homens e até para os negócios. E aí cabe aqui já, eu separei aqui bem legal, com relação à proposta dela, diz o seguinte: acreditamos que o papel das empresas mudou. O futuro será feito por organizações que entendem a equidade de gênero como poderoso instrumento para alavancar ambientes, negócios e culturas. Em um mundo regido pelo valor humano, feito por ambientes acolhedores, líderes mais empáticos, não faz mais sentido ter que escolher entre carreira ou filhos. Isso me chamou a atenção. Ô, Luciana, ainda existe esse tipo de escolha de carreira ou filhos em pleno século XXI? A gente tem ainda essa pressão toda? Olá, gente. Então, em primeiro lugar, eu queria dar um oi para vocês, agradecer aí o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui, né, nessa bancada, e também com o pessoal que está nos assistindo em casa. Muito obrigada. Então, vamos lá. Você me perguntou se ainda existe, né, esse dilema de escolher entre maternidade e carreira em pleno século XXI. Eu vou te falar que sim. Infelizmente, esse dilema ainda faz parte da vida de muitas mulheres, mas a boa notícia é que várias empresas e várias mulheres estão olhando para isso de uma forma diferente. Então, a gente começa a ver a valorização da parentalidade nos ambientes corporativos para mostrar, né, que nós somos seres integrais, não tem mais aquela distinção entre a vida pessoal e vida profissional que a gente via antes, né? Principalmente com o desafio aí da pandemia, fez tudo ficar muito colado, né? Vida pessoal e vida profissional é uma coisa só.
não tem mais jeito de dissociar. E pensando nisso, não dá mais para encarar a questão de eu, mãe, diferente de eu, profissional. Então, está tudo colado. E essa pandemia, apesar de tantos desafios, veio nos mostrar muito isso, né? Que nós somos um ser integral e não dá para considerar a questão só profissional ou só pessoal. Estamos aí vivendo tudo junto e misturado. Boa, boa. Bom, vamos ao pessoal da bancada, meus amigos da bancada, por favor. Vamos lá para o velho continente. Hoje eu sempre fico torcendo para que o Davi traga novidades, boas, novas, né? Mas vamos lá, Davi, é contigo agora, por favor, traga notícias boas e, por favor, fique à vontade para perguntar para a Luciana. Cara, não, que as notícias, enfim, é interessante que o governo português, né? Porque assim, o governo português, ele não tem uma vanguarda nas decisões europeias. Então, por exemplo, aqui provavelmente o estado de emergência vai ser renovado. Só que tem a questão, tá, mas e as crianças vão continuar estudando em casa? Porque nem os pais nem as crianças aguentam mais. E aí você tem toda uma questão, porque aquilo não é legal para a psicologia, e até bem pouco tempo atrás o governo falava, não, ninguém vai voltar. Aí a Alemanha já anunciou, não, mas peraí, mas a gente vai voltar com as crianças na escola. Aí o governo falou, então a gente também vai voltar. Então a gente e aqui o negócio vai vindo. Cara, aqui esse é mais ou menos o ritmo aqui. Tanto se fala de politização de vacina, aqui na Europa também tem sua versão de politização da vacina, que isso agora tem em todos os jornais, que estão comprovando que a vacina russa é eficaz. Só que a União Europeia não comprou a vacina russa, porque tem lá as tretas dele com Putin. Então, agora que o negócio se comprovou eficaz, não compraram e a população começou a cobrar. Tá, então você não comprou, foi uma decisão científica ou política? Headlines dos jornais por aqui. Eita. Então a gente também tem as nossas questões aqui que são paralelas às brasileiras. Mas passando esse breve momento aqui do que acontece na Europa, que não é tão diferente com o que acontece no Brasil, queria perguntar o seguinte para você, Luciana. Eu estava vendo algum material sobre a sua empresa e aí falava muito sobre equidade de gênero, sobre essa questão de equidade de gênero. Só que, assim, esse é um termo, e aí seria legal para você explicar para mim e também para outras pessoas que tenham a mesma dúvida, que, para mim, quando eu ouço, assim, pela primeira vez, equidade de gênero, isso soa um pouco perigoso, porque vamos pegar aqui um exemplo prático. Digamos uma mulher que acabou de ter filho e existe ali um incentivo para ela levar o filho dela para o trabalho, enfim, ela quer ter uma estrutura, um espaço, ela reclama uma estrutura, um espaço para que ela possa amamentar, por exemplo. Mas isso é baseado na diferença, né, entre homens e mulheres. A mulher amamenta, o homem não. Então, ela tem mais direitos do que o homem porque só ela amamenta. E aí nenhum homem pode reclamar disso. Mas se for pela equidade de gênero, o homem teria direito a um espaço só dele também na empresa, porque se a mulher pode, eu também quero ter um espaço meu na empresa. E aí a equidade de gênero, eu acho que joga as nossas diferenças para o lado e tenta botar a gente muito equilibrado. Assim, e eu acho que a mulher sempre vai perder com isso, porque ela perde o direito de uma coisa super legal, que é ela ter um espaço dela, incentivar isso, tudo que você falou, né? Equidade de gênero é mais ou menos por aí ou não? Como é que é? Davi, excelente pergunta. Muitas pessoas confundem equidade de gênero com igualdade de gênero. Pelo jeito que você explicou, de ter exatamente os mesmos direitos e tal, isso é igualdade. Igualdade coloca a gente dentro do mesmo saco, considera que todo mundo é igual, entendeu? A equidade não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Tem uma imagem que a gente gosta muito de usar, que são pessoas diferentes nas bicicletas. Então, por exemplo, na primeira bicicleta você imagina uma mulher, na segunda um homem alto, muito grande, na terceira uma criança, na quarta bicicleta uma pessoa que tem uma deficiência na perna, por exemplo. A igualdade pressupõe que eu dê a mesma bicicleta para todo mundo, porque, afinal de contas, a bicicleta serve para locomover do ponto A ao ponto B, eu dei uma bicicleta para todo mundo, tá ok, é igualdade. A equidade não. A equidade, ela olha para cada indivíduo
e ela vê o que é o melhor para aquele indivíduo se locomover do ponto A para o ponto B. Então, se eu for considerar sob a ótica da equidade, se eu vou dar uma bicicleta menor para a criança, uma bicicleta maior para o cara que é super alto, eu vou dar uma bicicleta adaptada para a pessoa que tem um problema na perna. Então, assim, eu estou te dando um exemplo prático para a gente distinguir essa questão da equidade e da igualdade. A igualdade considera que todos somos iguais e não somos iguais. Somos seres únicos, indivíduos diferentes, e a gente precisa olhar para as diferenças para que a gente possa, de fato, oferecer oportunidades que vão beneficiar a todos. Então, é isso. Equidade é diferente de igualdade. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que derrubar quando a gente fala sobre equidade de gênero. Boa. André Carvalho, muito calado hoje. O senhor estava em 220. Aqui, enquanto está rolando, eu estou fazendo aqui as minhas pesquisas. Então, dentro das minhas pesquisas, até para contribuir com a convidada, que eu já tinha ouvido uma vez, aí eu procurei aqui, que é o princípio constitucional da igualdade, que é dar tratamento isonômico às partes iguais, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Eu acho que é mais ou menos isso. A mulher tem a desigualdade do homem, ela vai ter alguns benefícios, tem outros, e aí você busca, vamos dizer, um equilíbrio, né? Eu não entendo mais como uma igualdade, mas um equilíbrio que possa proporcionar, e aí, até pelo que o Davi falou, o homem deveria ter espaço, e aí é uma questão de ajuste. Me faz lembrar o que a nossa convidada traz hoje, o que a Cris Anata trouxe em novembro sobre o movimento em V, dessa questão de você humanizar as relações. Então, quando a Luciana trata da questão da maternidade, vamos trazer, humanizar mais as relações. Você acha que agora, durante a pandemia, em que as pessoas ficam compulsoriamente em casa, em que é bem possível, que já veio uma pesquisa via LinkedIn, que 90% a 95% já estão estudando modelo híbrido para pós-pandemia. Você acha que realmente o modelo de trabalho, mesmo estando em casa, ele é humanizado? Olha, na minha opinião, a gente está tendo que aprender à força a humanizar as relações. Porque quem não humanizar as relações não vai sair desse momento, né, próspero, digamos assim. A gente precisa entender, de novo, a questão do indivíduo, a gente precisa exercitar a empatia, a vulnerabilidade. Eu tenho que entender que numa casa em que tem uma família, eu não posso marcar uma reunião ao meio-dia, porque está todo mundo em casa, as pessoas precisam almoçar, precisam fazer as suas refeições, a mãe e o pai precisam orientar as pessoas em relação à aula online, seja lá o que for. Então, a pandemia veio para escancarar essa sobrecarga que a mulher já vivia anteriormente e que vários homens estão compartilhando aí essas tarefas domésticas, o que é super legal. E a gente está vendo que não tem outra forma a não ser humanizar, né? A gente gosta muito de falar que o líder do passado é o líder que cobra e o líder do presente e do futuro é o líder que cuida, porque precisamos sim cuidar do outro, né? E eu gosto de trazer aqui o cuidar é diferente do preocupar-se com. Então, por exemplo, se eu tenho uma planta dentro de casa e eu vou cuidar dessa planta, o que eu preciso fazer para cuidar dessa planta? Eu preciso regar, eu preciso colocar no sol, eu preciso tirar as folhas velhas. Isso é o cuidar. O cuidar denota ação. O preocupar-se com não. Eu estou ali preocupada, não estou fazendo nada. E essa pandemia veio nos mostrar que o cuidado é fundamental e o cuidado tem muito a ver com a questão da humanização, né? De eu enxergar o outro enquanto indivíduo e fazer algo em relação ao seu bem-estar. Então, eu acredito muito que, apesar de todos os desafios que a gente vive, um monte de coisa ruim, a pandemia nos trouxe esse olhar para o cuidado. E a gente fala muito isso, que a maternidade é como se fosse um óculos, que ele está disponível para mulher, para homem, inclusive para os negócios. O que é esse óculos? Quando a gente coloca esse óculos da maternidade, a gente começa a enxergar um mundo com um olhar mais empático e sob a ótica do cuidado, que são atributos fortemente relacionados ao maternar. Então, a gente acredita que essa forma de olhar o mundo, que é esse óculos da maternidade,
ela tem muito a contribuir com homens, com mulheres que não são mães ou que não são pais, e também, principalmente, com os negócios, porque a partir do momento que eu olho para as pessoas do meu time com esse olhar mais humano, mais empático e mais acolhedor, eu consigo criar ambientes mais humanos em que todas as pessoas possam se sentir elas mesmas e a gente tem a segurança psicológica, né? A inovação vem desse ambiente, né? A prosperidade dos negócios vem desse ambiente. Então, por isso que a gente fala que a maternidade para nós é algo além do biológico, é uma inspiração que pode contribuir com mulheres, com homens e também com as empresas. Aliás, frase sua, né? A maternidade tem muito a nos ensinar sobre empatia e relações, sobre dedicação, empenho e produtividade. Não é um obstáculo, pelo contrário, a maternidade é um poderoso impulso, não só para a mulher, como também para empresas e toda a sociedade. Fiz questão de destacar, porque achei muito legal. Agora, a gente teve aqui também uma... Quer falar, Davi? Por favor. Não, isso daí que a Luciana está falando, assim, vai além da maternidade em si, essa questão de humanizar, né? Ela vai, assim, ela pega para todos os públicos. Eu trabalhava numa empresa que tinha muita liberdade, né, para as pessoas trabalharem, enfim, a área comercial geralmente é assim, né? Se o comercial está muito tempo no escritório, tem alguma coisa errada, então ele tem que estar na rua. Aí numa dessa ele está na rua, às vezes você pode fazer alguma coisa de casa, às vezes você pode fazer alguma coisa no café, às vezes você... E aí você tenta marcar, às vezes, uma reunião, né, 4 pessoas, quem está na rua meio que tem a prioridade de estabelecer e escolher os horários, né? Afinal de contas, está na rua. Mas as pessoas que trabalhavam de casa, às vezes, parecia que elas super ocupadas, assim, né? E aí quem estava dentro do escritório falava assim, pô, como é que essa pessoa que está em casa, ela está tão ocupada? Porque se ela tem... Esse é um pensamento pré-pandemia, que eu acho que já mudou, né? Mas se essa pessoa está em casa, ela não tem o direito de estar ocupada. E aí começou a criar uma expressão que era o seguinte, a pessoa está passeando com um cachorro. Ela não está ocupada, ela foi passear com um cachorro. Porque se ela está em casa, ela não pode estar ocupada, ela foi passear com o cachorro. E aí, olha a questão da humanização. A gente começou a deixar à vontade as pessoas falarem o seguinte, ó, você não precisa se justificar o porquê que você não vai estar às 3 horas da tarde nesse horário. Mas se você quiser dizer o porquê você não está, você diz a verdade. E às vezes as pessoas realmente estavam passeando com o cachorro. E a grande questão de humanização era o seguinte, cara, tá tudo bem você passear com o teu cachorro. Não é um crime, você não precisa matar a tua avó pela 10ª vez para você não participar de uma reunião. Se você está em casa, só está você e você precisa passear com o teu cachorro, cara, às vezes é 15 minutos para cá, 15 minutos para lá e resolveu a história. Eu acho que isso a gente está trazendo muito para agora, que é o seguinte, cara, a gente tem vida, sabe? A gente não está ali... Existe uma vida, o pessoal e o profissional, e a gente não precisa mentir, a gente passeia com o cachorro, a gente leva o filho para a escola, a gente faz supermercado... E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Acho muito legal essa questão que você levantou aqui, Luciana. E a gente teve uma convidada aqui, aí era o que eu ia falar, que inclusive na bancada estava uma das meninas que participam aqui da bancada, estávamos até com uma bancada bem, digamos assim, bem mais feminina do que temos agora. Equitativa, estava uma bancada equitativa. E nessa bancada, a nossa convidada, na época, é uma pessoa que estava falando também sobre os direitos, né? Igualdade e equidade, né? Ela falava dos dois também. E aí a pergunta que foi falada, deu até uma polêmica danada na hora, foi com relação à legislação. E ainda bem que a pergunta veio dessa nossa colega de bancada. Ela deu um exemplo do seguinte, ela disse que a legislação não colabora, né, porque, por mais que tenha um movimento, né, das mulheres de equidade, tenha homens, inclusive, que também se envolvam nesse projeto, que eu acho bem bacana, inclusive, mas a legislação não colabora. E ela citou um exemplo de uma padaria. Ela disse o seguinte, o pequeno empresário, ele tem lá 4, 5 funcionários ali para fazer a padaria funcionar. Se ele colocar todos os funcionários mulheres, ele corre um grande risco de quebrar lá na frente, porque vai que elas engravidam ao mesmo tempo, e aí ele vai ter que contratar novas pessoas para substituir, né, aí a licença maternidade e tal, e ele não aguenta essa pancada de dobrar. Entendeu? Isso gerou uma polêmica danada, mas, assim, se você olhar por uma perspectiva de números,
Aí eu estou falando secamente, friamente. Se você olhar para a perspectiva de números, a legislação, de fato, ela ajuda, mas ela atrapalha. Ela tinha que ser um pouco mais, talvez, atualizada, modernizar um pouco, eu não sei. Tirar esse gesso que ficou. Você concorda ou discorda? Não sei. Olha só, por isso que a gente precisa de políticas públicas equitativas, porque a partir do momento que eu assumo que o cuidado com os filhos é de responsabilidade de mães e pais, tudo vai mudar. Por quê? Porque eu vou oferecer uma licença parental equitativa, não só a licença maternidade, mas a licença paternidade com o mesmo número de dias, uma licença de 6 meses para pais e mães. A partir do momento que eu tenho essa licença parental equitativa, eu não vou ter mais esse tipo de problema da padaria, por exemplo. Porque eu vou contratar homens e mulheres e os dois vão sair para cuidar dos filhos durante 6 meses, por exemplo. Sim, verdade. Existem já empresas que adotam esse tipo de política, a Sanofi, aqui no Brasil, e outras empresas estão à frente dessa licença parental equitativa neutra, que eles chamam, inclusive para casais homoafetivos, em caso de adoção, eles têm essa política de adoção dessa licença equitativa. Então, precisamos mudar, sim, toda uma cultura, né? Primeira coisa, cuidado com os filhos não é coisa só da mulher, é coisa da mãe, é coisa do pai, é coisa dos responsáveis, dos adultos. Porque homens também têm uma série de benefícios estando presentes com seus filhos, né? Homens também desenvolvem habilidades ao cuidar de fato de uma criança, e essas habilidades também podem ser levadas para a vida profissional, fazendo de homens também profissionais melhores, porque eles estão aprendendo isso e levando para o trabalho. A gente fala muito que a maternidade desenvolve habilidades na mulher, como, por exemplo, liderança, proatividade, gestão de recurso, comunicação e oratória e uma série de outras, que a mulher, depois que ela é mãe, vivencia isso no dia a dia, ela pode trazer isso para o trabalho dela, fazendo dela uma profissional ainda melhor. Eu não estou comparando a mulher com uma outra que não tem filho, eu estou comparando com ela mesma. Antes de ser mãe, ela tinha uma certa postura, depois que ela foi mãe, ela aprendeu um monte de coisa e ela pode levar isso para o trabalho. Então, homens e mulheres se beneficiam aí da maternidade, da paternidade, e a gente pode aproveitar todas essas habilidades que a gente exercita diariamente também para a nossa carreira. Vou complementar aqui alguns comentários, aí eu vou emendar na pergunta. Para o Davi, o que o Davi falou de passear com o cachorro, eu lembro daqui do programa com o Marco Antônio Fabra, que ele falando da pessoa estar na praia. Aí eu perguntei para ele, vem cá, a pessoa pode não estar na praia produzindo, né? Porque hoje, assim, o que se exige, né, e a própria pandemia, a gente com home office aprendeu e ensinou, é que é mais produção. Você pode estar em casa, você produzir rápido, aí você pode dar a sua voltinha com o cachorro, dar a volta na praia e você produzir, não tem problema. E aí, sobre a questão de maternidade e ser mãe, eu tenho o seguinte princípio. Família, relações, são todas conceitos. Ser pai é conceito, ser irmão é conceito. O único que não é conceito é ser mãe. Ser mãe, ele é visceral. A mãe se faz durante a gestação. E aí eu volto para aqui para a Luciana, que ela coloca no seu LinkedIn com um grande destaque o fato dela ter sido mãe do Henrique. Acertei? Sim. Do Henrique. Então, até que ponto ser mãe, e especialmente do Henrique, que você é o Henrique, o outro é o Jorge, o Felipe, ser mãe, o que te trouxe de skills, de fato, para você exercer a sua profissão? Você já começou a adiantar algumas coisas. Acho que apareceu de fato para você. Tá. Então, antes de responder, André, eu vou falar também sobre o pai, que você falou ser mãe é visceral. Mas existem dados que comprovam que pais também têm uma mudança hormonal a partir do contato com os filhos, do bebê. Então, essa mudança, quando homens e mulheres compartilham das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos, isso também é para o pai. Isso pouco é falado, né? A gente não sabe. Verdade. Mas mudam, inclusive, os hormônios dos pais. Então, é muito bacana. Quando há um envolvimento de fato dos pais, isso acontece também, não só para as mulheres, como também para os homens. Então, vamos lá, voltando à sua pergunta. Habilidades, né? Eu acho que uma coisa muito importante que o filho me trouxe, eu estou falando agora um exemplo pessoal, tá? É a questão da gente ser menos egoísta.
porque assim, a vida toda da gente é só a gente se acha, eu dou conta de tudo, tá tudo ótimo, veio um filho, acabou, entendeu? Você tem que lidar com o imprevisto. Eu, no meu caso, né, quando eu estava grávida de 5 meses, numa consulta de ultrassom, eu vi que o meu filho ia nascer com o pezinho esquerdo todo para dentro, se chama pé equinovaro. E aí a mulher do ultrassom falou, olha, tem uma coisa aqui que não está muito legal, ele tem o pé equinovaro, tipo assim, que é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, a partir dessa notícia, o que a gente fez? Ligamos para a minha médica, encontramos um especialista em pé torto em Porto Alegre, e a gente foi atrás no dia seguinte, ficamos sabendo todo o tratamento, o que tinha que ser feito. Então, assim, essa proatividade e essa forma de lidar diante dos imprevistos é uma coisa que a maternidade, ela vem com tudo, porque não adianta eu chorar no cantinho, ai, meu filho tem um pé equinovaro, tipo assim, nada a ver, entende? Então, assim, a maternidade e a paternidade nos impõem uma certa ação, e é isso aí, a gente tem que fazer e acontecer. Não adianta chorar, o negócio está ali e a gente tem que ir para frente. Então, essa maneira para lidar com os imprevistos, essa proatividade, a questão de não deixar o negócio para depois. Então, eu vejo, né, antes de ter meu filho no trabalho, eu trabalhava numa agência de publicidade online. Estava ali, faltava meia hora para eu ir embora, eu olhava o meu e-mail, beleza, tinha que resolver um negócio com o colega não estava na mesa, eu levantava, tomava um café, ok. Hoje, se eu tenho 30 minutos para fazer alguma coisa no meu trabalho antes de ir embora, eu faço tudo que eu conseguir nesses 30 minutos, porque eu não sei como é que vai ser em casa, não sei se o filho vai estar com febre, não sei se eu vou dormir a noite inteira, tem que buscar na escola, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Então, a gente começa a priorizar melhor as demandas. A questão da comunicação, né? Isso é muito legal para as pessoas que têm mais de um filho. No meu caso, eu tenho um filho só. Mas eu sei como é que o meu filho, o jeito do meu filho, para eu poder tentar conseguir alguma coisa com ele. Com o Henrique, eu não vou pedir de uma forma que eu sei que ele não vai fazer o que eu estou querendo. Mas as pessoas que têm mais de um filho sabem que o modo com que eu peço alguma coisa para uma criança é totalmente diferente para eu pedir para uma outra para eu conseguir. Então, a gente começa a fazer aquela leitura, aquele scanner, né, em relação ao outro. A gente aprende a fazer uma leitura do outro. A gente aprende a escutar e, sobretudo, o silêncio. O que o silêncio tem a nos dizer? E isso no trabalho é muito importante. Às vezes você está lá fechando uma negociação, escuta o silêncio, respira, que aquilo ali vai te dar uma pista. Então, são inúmeras habilidades, inúmeras coisas que a gente aprende e que a gente pode, sim, ser uma profissional muito melhor. Principalmente, no meu caso, em questão de celebrar as pequenas coisas, né? Com criança, a gente fica assim, a criança está aprendendo a comer, caiu um grãozinho, um grãozinho dentro da boca e milhares fora, a gente fica assim, muito bem, parabéns, né? Por que a gente não faz isso no nosso trabalho? Se o nosso colega acertou uma coisa mínima, se a gente conseguiu alguma coisa, por que a gente não vai celebrar? Né? Então, tem bastante coisa que a gente aprende, que a gente leva para o trabalho, e a gente pode, sim, ser uma profissional muito melhor. A gente precisa quebrar esse mito de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, nasce uma mãe, nasce uma líder. E é isso que a gente tem que espalhar para o mercado, porque nem as mulheres se dão conta disso. Então, as mulheres têm que se dar conta disso e também as empresas, os colegas, os pais também têm que se dar conta disso, para a gente quebrar esse mito de que maternidade é um obstáculo. E não, maternidade é um impulso de carreira. Yeah! Legal. Bom, até arrepiei, gente, pelo amor de Deus. Muito bacana. Isso é uma mãe falando, Sandro. Rapaz, eu tô falando sério, cara. Eu arrepiei mesmo. Muito bacana. Pô, muito legal. Gente, eu vou aproveitar esse meu arrepio, vou para o momento audiência, aquele momento que a gente toma uma água. Vai aproveitar e vai assumir, Sandro? Não, a gente toma uma água, bebe um cafezinho e vamos que vamos, entendeu? E a gente prestigia você aí do outro lado, que prestigia a gente. Então, o momento audiência, lembrando sempre que é para quem está inscrito no canal. Então, vamos lá, gente. O hype da internet é política. Há muita gente falando de política. Deixa eu só lembrar aqui para minha mesa, aqui para os debatedores e para a convidada, que nós não necessariamente precisamos nos manifestar, né? Dependendo do que eles mandam e tal, não precisamos nos manifestar. A gente só dá uma força, a gente prestigia a audiência, mas não quer dizer que a gente concorde ou que a gente também discorde, por aí vai. Bom, vamos lá. Aqui tem, começando com a Mary,
Eles nos chamam de sonhadores, mal sabem eles que somos os que menos dormem. Aí, começamos bem. Tem um aqui legal. Não, essa aqui, gente, olha, isso aqui vai dar uma confusão danada. O Eduardo mandou para a gente o seguinte, no Globo, tá no Globo, de 17 de fevereiro. Revista Time elege Guilherme Boulos e Anitta 2 das 100 lideranças emergentes globais. Líder do MTST e a cantora são os 2 únicos brasileiros da lista da publicação. Rapaz, te falar, hein? Essa lista aí tá boa, não. Bom, aí cada um com seu cada um. Não, mas a questão é o seguinte, líderes eles são, né? Aí a questão é, lidera para o bem ou lidera para blá, blá, blá? Então, blá, blá, blá. Aí já vem a Time Plus, né? Porra, cara, isso aí, te entrar nesse assunto vai dar ruim. Deixa quieto. Tem um aqui, que é a Andréia. Ela pegou a foto, isso rolou na internet a beça, de um outdoor da Unicesumar. Graduação à distância em pedagogia. Rolou um erro aí, que era para ser pedagogia, rolou pedagogia. E aí ela escreve o seguinte, se você não está pegando ninguém, é porque não fez a faculdade certa. Matricule-se já. É isso. O pessoal não perdoa, não perdoa. Mas tem a pandemia também, a pandemia está dificultando um pouco não esse negócio. É isso também. E aqui agora começa. Você fala que a pandemia está ensinando o solteiro a ter vida de casado. Pois é. O Felipe, ele manda para a gente o seguinte, lei da ditadura. Começamos a entrar naquela seara política que sempre entra. Moraes tem vergonha de dizer que está usando uma lei da ditadura no caso do Silveira, diz Carvalhosa. Ele estava tão envergonhado com seu despacho que não declarou lá como lei de segurança nacional, mas colocou como lei, aspas, tal, de 1972, mostrando que tem vergonha de dizer que está utilizando uma lei do período da ditadura para dizer que o deputado está querendo propor uma ditadura, disse Carvalhosa. Bom, isso aí também é bem polêmico. Aqui, outro... derrubar o programa. Para de tocar nesse assunto, vou derrubar o programa. Pois é. O Vinícius, ele diz o seguinte, 3 mil datilógrafos custam 400 milhões por ano ao governo federal. O governo federal tem 2.997 datilógrafos. Paramos no tempo? Ele pergunta. Rapaz, eu não sabia disso também, não. Mas aí resta saber. Vamos, não sou defensor de governo, não. Nessas instituições, muitas das vezes, eles não trocam o nome da função. Ele não é um datilógrafo, de repente, ele é um digitador. Ele está usando o computador e está digitando. Bicho, eu não sei. Eu trabalho com fatos que foram apurados aqui. Eu não sei, isso aí você já está indo além que não está escrito. Eu não sou defensor de governo, mas às vezes trocam o nome. O nome fica mantido, o nome 1900 antigamente. Mas pelo menos não é um mimeógrafo. Não é? Mas está perto. Não existe, mimeógrafo não existe mais, não. Na internet está cheio, é mimimi para tudo quanto é lado, cara. É a profissão do momento essa daí. Até falou isso daí. Ele ainda conclui o seguinte, dizendo, nesse ritmo, não demora para descobrirmos que o governo gasta milhões com pombos correio. E aí vai, né, gente? Aí a parada não tem fim. Tem um aqui bem legal que eu estou procurando. Mas você sabe uma coisa que eu vejo muito, às vezes, o político hoje é um showman, né? Faz as lives, quer mostrar ali que não vai, o cara bate ponto pelos stories, né? Então, assim, influencers. YouTube, Instagram, toda hora. Cara, eu vejo que tem muito prédio público com assessorista de elevador, cara. Olha que isso é uma coisa muito louca, isso, cara. Verdade. Olha, a Daniela mandou um aqui que vou te falar, extremamente bacana. Eu quero ser a taça de vinho na mesa do solitário, a palavra que acorda e amplia a consciência, a música que sopra sentido, a memória que evoca e sugere que não se deve desistir. Queira também. Porra, caraca, que pancada, bicho. Aí ela cita que a frase não é dela, que é do padre Fábio de Mello. Muito bacana essa, muito legal. Aí dá uma acalmada, aí vem aqui o João Pedro e diz o seguinte, eles estão no movimento Não ao Álcool, junte-se a nós, dias 29, 30 e 31 de fevereiro.
Ai, meu Deus do céu. O povo é criativo pra caramba. E aqui, gente, aí é o pessoal falando muito de política, eu separei uma aqui, mas não era essa aqui. O pessoal falando muito, muito, falando enfim. Aqui, essa aqui é legal. A Lourdes, ela manda: uma mulher forte não se faz de vítima, não tenta parecer coitada, não aponta o dedo. Ela se levanta e enfrenta a batalha. Pô, bacana, né? Enfim. Gente, tem muita gente se manifestando, muita gente. E tem aqui, a gente falou da Anitta agora. Aí a Bia manda: considerada uma das líderes do futuro, a Anitta faz tatuagem no ânus e vira piada na internet. Aí, é o que a gente estava falando aí da tal líder do futuro. Cara, é complicado, né? E lembrando também que dia 21 de fevereiro, agora, 21 agora de fevereiro, foi travada, no final da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Monte Castelo, entre as tropas aliadas e as forças do exército alemão, que tentavam conter seu avanço na Itália. A batalha marcou a presença da FEB, Força Expedicionária Brasileira, no conflito. Isso é legal deixar registrado, né? A gente fala toda hora aqui do Guerra Proscrita, como dica de livro, a gente faz promoções e tal, e esse livro fala muito sobre isso, muito sobre... Aliás, basicamente ele concentra bastante a munição dele nessa tomada do Monte Castelo pela FEB. Cara, gente, é isso aí. Isso é uma coisa muito legal de lembrar, cara, porque assim, o Brasil foi o único país das Américas, além, claro, dos Estados Unidos, a enviar tropas para a Segunda Guerra. Verdade. Então, é excelente lembrar disso, cara. Por exemplo, a Rússia lembra muito disso. A Rússia foi o dia do militar, até coincide com esse dia da FEB. E também em maio, eles fazem uma celebração de vitória da Segunda Guerra Mundial, cara, que você estando lá, tem a Esquadrilha da Fumaça deles em Moscou. Pô, é um negócio assim de outro mundo, cara. E a gente precisa se orgulhar disso, porque, bom, novamente, agora eu estou aqui em Portugal. Às vezes o povo fala com certo orgulho de que não, nós fomos neutros na Segunda Guerra. Mas não é neutro na Segunda Guerra, cara. Pô, o Brasil enviou tropa, foi lá lutar. Pô, isso aí a gente não fala nada. Aí quem é neutro fala com orgulho, a gente que apoiou os aliados, a gente tem que falar, cara. A gente tem que levantar essas bandeiras. Isso é muito legal, cara. Ser o único país além dos Estados Unidos que enviou tropa para lá. Verdade, verdade. Bom, gente, olha só. Você emendou direto na história da Segunda Guerra, um comentário sobre essa situação da Anitta, que é o seguinte, foi apontada como de ser influenciadores, né, lideranças e tal, porque é aquela velha história, o pastor é reflexo do seu rebanho, né? Então, é mais pelo rebanho que segue a Anitta do que ela, porque qualquer um pode fazer a loucura. O problema é a turba que segue e torna uma pessoa que tem essas atitudes como líder. Esse que é o problema. Porque eu posso ficar andando de bandeirinha rosada, piscando na rua e você só um maluco. E agora, se começarem a me seguir e achar que eu sou líder por causa disso, a culpa não é tanto minha, a culpa é de quem segue, né? Esse é o problema. As pessoas faltam uma consciência maior para selecionar melhor quem vai ser sua referência, né? Isso é uma outra perspectiva também, né? É a perspectiva de você seguir. Bom, aí é complicado, né, cara? Aí a gente vai entrar numa seara que é extremamente... É isso que eu estou falando, é só um temperinho da polêmica, complicado, da subversividade. Porque como chamam, né, a atual geração de geração Nutella, que aí também entra numa outra polêmica. Aí a coisa vai desandar, a gente vai acabar entrando... Mas tem que ser muito corajosa para fazer o que ela fez, viu? Ô, rapaz, a sua doeu? Não. Deixa eu falar. Vamos para frente, segue o programa. No último programa você falou sobre tatuagem, eu falei, não tenho nenhuma tatuagem. Vamos lá, não precisa entrar em detalhes, vamos voltar para cá. Mas eu não tenho nenhuma. Tá bom, a gente acredita. Tá bom, olha só. Só para não deixar registrado aqui, né, o Paulinho mandou o seguinte: sou Vascão. Lembrando, né, o que aconteceu com o Vasco agora recentemente, aí ele bota, sou Vascão. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí vai brincando. Bom, o Vascão foi rebaixado. Ele é brasileiro, né? Ele acredita. Não, já está na segunda divisão praticamente, já foi. E pela quarta vez em, sei lá, 10, 12 anos, enfim. 12. Em 12 anos. Então,
De 3 em 3 anos o Vasco cai. Olha que E absurdo. fico triste com isso. Olha como é que a gente está triste. Deixa eu falar. Perdemos a audiência Cuidado agora. aí, Davi, você está em terras lusas, cara. Gente, vamos voltar para cá. Depois do Jorge Jesus, o Flamengo é o time português, cara. É isso. Vamos voltar para cá, que temos uma atleticana aqui com a gente. A gente está aqui falando, zoando vascaíno e tal. Vamos voltar para o assunto, que o assunto é muito legal. E eu queria aproveitar, já que o André está empolgado. André, eu sei que você tem uma pergunta aquelas perguntas que a gente fala, pô, agora é a hora. Né? Então... Não, essa eu vou levantar a bola para a Luciana, que a Luciana, como toda boa mãe, tem sempre uma saída e um bom puxão de orelha e um bom conselho. Toda mãe tem um excelente conselho. E aí, vou perguntar para você um conselho. O que você fala para... você, na sua empresa, você recebe os clientes, né, que procuram pelos seus serviços, e você também é proativa nas empresas para oferecer os seus serviços. E qual seria a sua argumentação para as empresas que são mais reticentes, digamos, que são pré-misóginas, né, que tem essa coisa mais machista de que tem que trabalhar, etc, 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 e você oferece um serviço de consultoria que é bem para o feminino, bem atenção à mulher, e que, se eu sou de uma empresa, vamos supor que eu seja bastante reticente. Como é que você argumentaria para que eu contratasse seus serviços e de uma forma tão acolhedora que não iria chorar para fazer o pagamento dos serviços? A primeira coisa que a gente tem que saber, e a primeira coisa que a gente gosta muito de falar nesse caso, é que equidade de gênero não é um papinho de mulher. A equidade de gênero, ela faz bem para mulheres, para homens, para as famílias e também para os negócios. Então, a partir do momento que homens e mulheres compartilham as tarefas domésticas, o que acontece? O que a gente vê numa família? Filhos faltam menos à escola, os filhos têm menos chances de desenvolverem síndromes como o TDA, por exemplo, né? Que é a questão que eles têm um ambiente mais seguro em casa, então eles estão menos propensos a esse tipo de doença. Os homens se drogam menos, bebem menos, vão menos ao médico para pagar um incêndio e mais para prevenção. As mulheres vão menos à terapia, reduz o uso de antidepressivo entre homens e mulheres. As pessoas ficam mais felizes e a vida sexual do casal aumenta, né? Aumenta a frequência e a vida sexual do casal. Isso são os benefícios que a gente está falando para as pessoas, né, de uma família. Então, assim, não é um papinho somente de mulher. E falando em negócios, as empresas que têm maior paridade de gênero no topo das organizações, elas têm 21% a mais de chances de terem uma lucratividade acima da média. Isso é um dado, é McKinsey, já foi comprovado. E a equidade de gênero aumenta também o índice de felicidade de um país. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala sobre equidade de gênero, a gente está falando sobre um mundo mais justo, mais igualitário e mais feliz para todas as pessoas da empresa, isso dentro e fora do trabalho. Então, não é um papo de mulher, todas as empresas, todas as pessoas precisam olhar para isso com cuidado, com carinho e com atenção. Fechei já. Muito bom. Contratei já o serviço. Não, assim, é excelente, excelente o approach de venda. Mas você tem um produto em si, assim, você tem um passo a passo do serviço que você vai oferecer para a empresa que te contrata. A empresa fala assim, pô, Luciana, legal, gostei de você. Como é que é o dia 1 da tua equipe ou de você dentro de uma empresa? Como é que isso funciona na prática, assim, quando a empresa logo depois ela te contrata? Tá, a gente trabalha em 3 pilares, um pilar de conteúdo, um pilar de experiência e um pilar de consultoria. Pilar de conteúdo é tudo que eu faço fornecendo um conteúdo para a empresa. Então, o webinar é o pilar de conteúdo. Uma cartilha de acolhimento a novas mães, a novos pais, é pilar de conteúdo. A cartilha que ensina ao líder a acolher melhor o momento da notícia da gestação, é o pilar conteúdo. O pilar de experiência também envolve conteúdo, mas envolve uma mão na massa das pessoas do time. Então, por exemplo, um workshop em que eu estou ali fornecendo um conteúdo, mas as pessoas do time estão trabalhando com a gente, isso é o pilar de experiência. Um game, a gente oferece o Equigame, que é o game da equidade de gênero, que mostra os benefícios da equidade de gênero para todas as pessoas do time, tem tarefas, é super legal, é um game, é o pilar de experiência.
E existe o pilar de consultoria, que eu acho que aí encaixa bem a questão da sua pergunta, que a gente faz um diagnóstico da equidade de gênero junto às pessoas do time. Então, num primeiro momento, a gente conversa, a gente faz um grupo focal com as pessoas mais ligadas a esse tema na empresa, e depois a gente parte para entrevistas em profundidade. A partir dessas entrevistas em profundidade, e aí a gente conversa com pessoas diversas, de níveis diversos, a gente tenta fazer esse recorte, esse mapeamento de como está a empresa hoje em relação à temática da equidade de gênero. A partir desse diagnóstico, a gente traça os principais desafios que aquela empresa enfrenta no momento atual, a gente traz benchmarks, o que as empresas do mundo estão fazendo, as empresas que enfrentam esses desafios, o que eles estão fazendo, a gente mune a empresa de benchmarks e depois a gente passa para um momento de cocriação, em que nós vamos cocriar junto às pessoas daquela empresa, porque afinal de contas elas estão vivendo ali o dia a dia, soluções para a gente promover um ambiente com mais equidade. E essas soluções variam são várias, pode ser a questão de atração de talentos, desenvolvimento de mulheres, valorização da parentalidade, mentorias, trabalho com a alta liderança, porque às vezes isso vem uma cultura arraigada da alta liderança. Então a gente tem diversas ações que a gente cocria e esse trabalho ele resulta um roadmap de ações que a empresa vai priorizar, vai colocar ali na linha do tempo e a gente segue acompanhando aquele cliente. Então, são várias as formas da gente atuar. A gente pode, sim, ir numa empresa, fazer um webinar, uma palestra, legal, mas a gente também pode acompanhar o dia a dia, acompanhar os KPIs, ver esse crescimento, que é uma coisa também que muito nos motiva. Então, são diversas formas aí de abordagem. Olha, eu acho que é muito legal a sua proposta, Luciana. Agora, eu estava aqui, só de curiosidade, né? Eu dei uma olhada no Google e coloquei, né, igualdade e equidade. Você vê como é que é um tema que até no próprio Google, nas definições que aparecem na primeira página, que geralmente a primeira página é a mais lida, né? A segunda já não é tão, a terceira menos ainda. Mas na primeira página do Google tem definições que se contradizem. Tem definição, por exemplo, a que você já falou, que igualdade e equidade, né? Igualdade relativa ao mesmo tratamento para todos e equidade significa promoções de oportunidades iguais e por aí vai. E aí você vê uma outra definição ainda na primeira página, que a igualdade se trata de não ter diferenças, e aí fala a diferença quantitativa, e a equidade trata da busca pela igualdade. Nossa, que confusão, gente. E aí é um risco, porque a partir do momento que a gente ignora as diferenças, a gente não vê o problema. Verdade. Né? Verdade. Então verdade. é simples. A gente precisa olhar para as diferenças para a gente poder agir, porque a partir do momento que a mulher não tem problema, tem equidade de gênero na minha empresa, porque tem uma gerente, uma diretora que é mulher. Tipo assim, hello, né? Então a gente precisa considerar as diferenças para que a gente possa promover essas mudanças. E essas mudanças vão beneficiar a todos, como eu já disse. Né? E eu gosto de falar que o meu trabalho hoje é justamente para que na época dos nossos filhos, né, de quem está assistindo, eles não precisem conversar sobre isso. Mas como assim, né? Trabalhando isso, a equidade de gênero, que isso seja coisa do passado, né, daqui a uns anos. Então, é a nossa missão trabalhar para que daqui a alguns anos os nossos filhos e filhas não enfrentem essas dificuldades que tanta gente enfrenta hoje no mercado de trabalho. E cria um ambiente meritocrático também, né? Isso é saudável para a empresa. Verdade. Gente, eu vou aproveitar agora e pedir uma dica de livro, né? Aquele momento dica de livro para a gente, não necessariamente precisa ser sobre o assunto, mas aquele momento em que a gente dá aquela descontraída também, passando, né, uma dica de cada um ou duas, mas enfim, e fica à vontade. Bom, vamos começar com você, André. Você está sempre com aqueles clássicos separados, você gosta do Machado de Assis, você vem com Saramago, vamos ver o que você vem hoje. Não, dessa vez não. Dessa vez eu vou para... Como o nosso assunto foi sobre mãe, e mãe é um ser passional por natureza, eu vou com... E falamos também sobre futebol, vamos com 100 anos de paixão, da Cláudia Matos. Nesse livro, ela reconta a história dos 4 clubes grandes do Rio de Janeiro, Flamengo,
Vasco, 4? Botafogo, Tem 2 só Fluminense. que estão na primeira divisão. Esse livro já Não, precisa calma, de calma, uma que eu ainda nova vou fazer edição o detalhe já, Precisa de cara. atualização, Desse livro. está dos 4 desatualizado. grandes clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro, contando a Boa. história de cada um, como se formou o perfil de cada um deles. Então, nesse momento em que temos 2 sendo rebaixados e 2 que vão para a Libertadores, sendo que desses 2 a gente, não sei, o programa está sendo gravado, não sei se vai ser exibido antes, possivelmente depois da conquista do título, mas Sim. eu não posso afirmar ainda. Então, nada melhor do que unir 2 grandes paixões. Boa, muito bem. Davi, sua vez aí do Velho Continente, sua dica de livro. Olha, a minha dica de livro é um livro é um livro de negócios que eu acho que tem muito a ver com essa conversa de hoje, que até peguei aqui, porque da outra vez até falei o nome, em português é Estratégia do Oceano Azul. E por que eu acho que tem a ver com a conversa de hoje? Porque eu acho que tem muita gente que nos acompanha aqui, seja porque caiu de paraquedas, ou seja porque está inscrito nesse canal, que não fazia ideia de que existia uma empreendedora como a Luciana que leva essa mensagem para dentro das empresas. Então, ou seja, que não tinha ideia. E está tudo bem não saber, tá? A gente está aqui aprendendo sempre, né? Tanto que a minha primeira pergunta foi até para ela me esclarecer também. Então, assim, às vezes as pessoas não têm noção que existe essa demanda de mercado para a Luciana. E isso é um oceano azul para a Luciana, porque enquanto todo mundo fica ali vendo, não, a gente tem que levar para as empresas e aí falar nomes de produtos e fornecer coisas muito óbvias para a empresa, a Luciana está oferecendo uma solução que é uma solução, cara, que muita empresa média não tem. Talvez as empresas grandes tenham já se tocado nisso, mas as empresas médias não têm. Então, quem levar essa mensagem, essa solução para as empresas médias, vai estar entrando no mundo assim, de muito pouca concorrência no mercado que está contratando. Então, esse livro, A Estratégia do Oceano Azul, ela ensina a olhar para a gente, cara, existem mercados que são quase que inexplorados. E esses são os oceanos cheios de peixinho, de peixinho, de peixinho, peixinho, peixinho ali. Se você é um peixe grande, você vai conseguir comer esses peixinhos e ser o tubarão desse oceano. Agora, se você é um peixe grande dentro do Oceano Atlântico, cara, você vai a concorrência vai acabar com você sem antes saber que você existiu. Então, às vezes, você migrar, né, para um lago menor, né, para um oceano menor que seja, você consegue ter umas estratégias para você crescer melhor. Então, assim, essa é a dica de livro, ensinar para a gente olhar para onde é que as pessoas não tem problema para a gente solucionar, tem coisa boa para a gente fazer, tem uma mensagem para a gente se comunicar e tem grana para a gente lucrar. Então, Estratégia do Oceano Azul, baseado na Luciana aí. Muito bem. Bom, gente, eu vou mudar, eu vou deixar a Luciana encerrar aqui a dica de livro. A minha dica de livro não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas é bem interessante. Eu não sou budista, mas a minha curiosidade é grande, e chama A Essência do Sutra do Coração, do Dalai Lama. É um livro bem legal, um livro que mostra a vida cotidiana de milhões de budistas e concentra o verdadeiro coração do budismo em um ensinamento poderoso e evocativo sobre a interdependência de toda a realidade. Lembrando que o livro é tido como uma grande referência, né, nos seus pares do budismo, e também, né, Dalai Lama, né, sua santidade Dalai Lama, fala aqui, é bem bacana, conta um pouco aqui da trajetória dele, né, ele foi laureado, ele é líder do povo tibetano, laureado pelo Prêmio Nobel da Paz, enfim, tem uma história bem legal, professor, enfim, tem uma história bem bacana, também fala um pouquinho do Dalai Lama. Então, fica a minha dica de livro aí, apesar de não ser budista, mas eu acho bem legal, né? Você sempre, conhecimento nunca é demais. Agora é contigo, Luciana. Então a minha dica de livro é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Olha, esse livro aqui. E esse livro, ele conta histórias de grandes mulheres da nossa história para crianças. Então, cada página do livro fala sobre uma mulher, um role model feminino, que a gente gosta de falar. E isso é muito importante, a gente ressaltar as mulheres para todo mundo, principalmente para as meninas. Porque a partir do momento que elas podem ver
elas podem ser. Então, a questão da Kamala Harris, né, nos Estados Unidos, foi muito importante, as meninas ficaram muito oriçadas, muito felizes, porque é muito significativo, né? Essa eleição fez com que meninas pudessem sonhar em um dia chegar lá. Então, é muito importante para as questões de equidade de gênero, a gente valorizar essas mulheres, essas figuras importantes na nossa história, para que a gente tenha aí, realmente, que a gente possa fomentar mais mulheres em posições de liderança, para que elas estejam realmente onde elas querem estar. Boa, muito bom. Bom, pessoal, deixa eu avisar para vocês que estamos entrando na reta final do M de hoje. Então, estamos aqui com faltando 5 minutos para não estourarmos o tempo. Então, vou pedir já as considerações finais, deixando a Luciana fechar, né, o M de hoje, aquele famoso grande finale que eu falo aqui quase todos os programas. E vamos começar, então, por favor, considerações finais. Quer começar, André? Posso começar. Não, vou ter que ser bem sucinto por causa do tempo, e até porque, de novo, ressaltar aí eu vou fazer enormes elégias à mãe, o fato de ser mãe, que eu tenho a minha viva, graças a Deus, então sem dar relevância de ter mãe, uma mãe próxima. Minha mãe era dona de casa, então eu reconheço tudo que a Luciana falou do fato da mãe estar próxima. Então, dentro das possibilidades dela, ela ofereceu sempre o melhor, como toda mãe. Mãe tem uma enorme sabedoria. Mãe, quando eu falei de puxar a orelha e conselho, sempre vai o conselho certo. E, às vezes, o conselho é certo de uma forma errada, mas a essência é sempre certa. Então, a Luciana, dentro de uma proposta dessa mais humanística e trazendo essa essência de mãe, muito, muito boa sorte. E só agradeço a participação dela aqui e essa iniciativa que, diante desses novos tempos que as pessoas de maior equidade, que as pessoas reconhecem mais desse maior crescimento da mulher em mercado de trabalho e reconhecimento, ele chega em boníssima hora. Por isso, Luciana, eu, como homem, agradecendo também pelos colegas homens, muito obrigado por essa iniciativa. Legal. Obrigada. Eu gostei do sucinto, né? Demorou 3 minutos para falar tudo isso, mas tudo bem. Mas falou bonito. Não foi sucinto, mas foi bonito. Vai deixar emoção, cara. Emoção não consegue regular o discurso. Quando você começou, você sucinto, eu falei, não vai. Já avisou que não vai. Mas vamos que vamos. Davi, sucintamente, é a sua vez nas considerações finais. Eu vou pegar até um gancho no que o André falou, que é o seguinte: se a essência é boa, cara, se a essência é boa, a gente vai se ajeitando aí no meio do caminho. A gente vai puxando um pouquinho para a direita, vai puxando um pouquinho para a esquerda, vamos ficando ali mais para cima, mais para baixo, mas se a essência é boa, cara, a gente vai encontrar a solução. E acho que a gente está num momento aí do mundo que a gente precisa buscar as essências, né? A gente vive num mundo que o discurso é muito bonito, que o discurso é muito amável, mas, cara, eu quero ver teus atos, cara, porque teus atos é que refletem sua essência. Então, vamos olhar um pouco os nossos próprios atos. Acho que aí, quando a gente olha os nossos próprios atos, a gente fala, caraca, sério que eu julguei isso mesmo? Então, essa é a minha consideração final, e agradecer a todo mundo que está inscrito, somente os inscritos nesse programa, agradecer você também, e valeu, Luciana, por chegar aí nessa conversa hoje junto com a gente. Muito bom, eu queria agradecer também a você, né, que está inscrito, né, seja sempre muito bem-vindo. Você que ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. Propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Deixa seu like também, entendeu? Dá essa moral aqui para a gente, que estamos de segunda a sexta-feira aqui sempre trazendo uma personalidade, um convidado bacana aqui e trocando essa ideia. Bom, agora sim, vamos deixar a nossa convidada, a nossa super convidada, Luciana Catoni, sócia fundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, professora universitária, publicitária, enfim, nossa nova amiga, encerrar o M de hoje. E mãe do Henrique. E mãe do Henrique, exatamente. Isso. A minha mensagem fica aí principalmente para as mulheres, né, que têm aquela dificuldade entre conciliar a carreira
e maternidade. Então, eu acho que a gente tem que buscar o caminho do meio para tudo nessa vida, né? Um caminho do equilíbrio. Às vezes a gente está um pouquinho mais para cá, às vezes um pouquinho mais para lá, mas está ok, está tudo certo, é assim mesmo que funciona. Então, que a gente possa, com sabedoria, encontrar esse nosso caminho do meio, trafegar onde é mais preciso num certo momento, e tudo vai dar certo. Então, eu queria muito agradecer, estou super feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada a vocês três e a todo mundo que está assistindo. Fiquei muito feliz, fizeram o meu dia mais especial. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela minha bancada, Davi Baia, André Carvalho. Eu adoro falar isso. Mais um programaço. É isso aí, pessoal. A gente se vê sempre de segunda a sexta-feira aqui no M, no YouTube. Beijos e abraços. Tchau, tchau. Tchau.